Salve, salve rapaziada, professor Basílio, eu tô aqui para dar uma aula sobre ditadura militar, a parte 2, governo Geisel e governo Figueiredo. O processo de abertura, o processo de transição, lento, seguro e gradual, da ditadura para uma democracia um tanto peculiar, como veremos. Tudo bem? Então, bastante atenção, esse é um tema importante, muitas tensões políticas e econômicas, por isso bastante atenção nessa aula. Boa aula, gente! Bora, rapaziada, ditadura militar, parte 2. Vamos relembrar o que nós vimos. O golpe civil-militar de 1964 foi uma reação conservadora diante das propostas de reformas de base, reformas estruturais e modernizantes pelo governo João Goulart. A justificativa é que o Brasil vivia o risco do comunismo. O comunismo é sempre a bandeira levantada quando corre o risco de quê? As estruturas sociais, desde o período escravocrata, se abalem. Tudo bem? Vamos relembrar alguns aspectos importantes. Governo Castelo Branco, ajuste fiscal, ortodoxo, corte de gastos, elevação de impostos, criação do SNI, uma grande inteligência, uma grande fiscalização sobre os cidadãos. Ato institucional número 1, cassações. Ato institucional número 2, bipartidarismo. Governo Costa e Silva, anos rebeldes, o momento que os jovens começam a contestar o regime, os jovens de todo mundo estão contestando a ordem, os jovens especificamente do Brasil estão contestando o regime militar. Depois de intensas mobilizações, repressão, violência, nós iremos ter o ato institucional número 5, a ditadura escancarada, o momento de maior violência e repressão. O governo Médici é marcado pelos anos dourados do milagre econômico e também pelos anos de chumbo, período de intensa repressão à oposição ao regime, certo? Anos de chumbo, então essa repressão brutal, anos dourados, anos do milagre econômico. Este milagre econômico que ocorre dependente do capital externo. Esse milagre econômico, não por acaso, em 1973, ele vai entrar em crise. E por que é que ele entra em crise? Por causa da crise do petróleo. Este milagre, ele tinha os pés de barro, ele era dependente do capital internacional. Quando o capital externo ficou caro, o Brasil e o milagre quebram. Tudo bem? E é isso que nós veremos agora com o governo Geisel. Geisel assume. Geisel não é da linha dura, daqueles caras que querem uma ditadura escancarada, não. Geisel é o cara que quer uma democracia tutelada. Em outras palavras, é assim. Se jogarem o jogo do Geisel, vai ter democracia. Se não jogarem, Geisel vai mudar as regras do jogo até que a ideia de democracia dele vença. Grosso modo, é esse processo que Geisel vai articular. Geisel vai ser o cara responsável pela, abre aspas, distensão. Geisel vai criar uma abertura lenta, segura e gradual. Então a transição para a democracia seria lenta, segura e gradual, certo? Bem calma e tranquila, sem qualquer radicalização. Beleza? Geisel assume com a crise do milagre econômico. Economicamente, o que ele vai fazer? Ele vai continuar o projeto de desenvolvimento, vai fazer mais empréstimos, vai endividar mais ainda o Brasil, empréstimos para tentar, de fato, industrializar o Brasil. E, de fato, a industrialização permanece, continua com passos acelerados. Rapaziada, quantos partidos nós tínhamos? Nós tínhamos somente 2 partidos. Arena, partido pró-militar, MDB, partido de oposição consentida. Tudo bem? No ano de 1974, o MDB tem uma votação expressiva. Ué, por quê? Porque as pessoas já estão sentindo a crise do milagre. Isso já está afetando a mesa das pessoas. As pessoas já estão tendo uma dificuldade de comprar os produtos. E já que essa é uma eleição plebiscitária, você vota pró-governo ou contra governo, o MDB ganhou força nessas eleições. Rapaziada, o que é que acontece? Geisel vai criar uma série de leis. Vai criar a Lei Falcão.
Agora, os candidatos não poderão mais falar as suas propostas. Vai somente aparecer uma fotinho com o currículo do candidato para você votar. Ou seja, ele está cerceando o debate público. Nós vamos ter também o chamado pacote de abril. O pacote de abril é o momento em que Geisel cria senadores. Por quê? Porque ele perdeu maioria no Senado. Então ele vai simplesmente criar senadores. Da onde? Do nada. O cara cria senadores do nada para poder ter maioria no Congresso. Porque para ele, para Geisel, é importante essa aparência de democracia. É importante ter o Congresso funcionando. A aparência de democrática, só que para você deixar a democracia acontecer, você tem que garantir, com atos institucionais, maioria no Congresso. Tudo bem? Pessoal, só que tinha alguns setores que não estavam lá muito afim de abertura democrática. A linha dura queria a manutenção da ditadura. E a linha dura começou a praticar atos terroristas contra, claramente, comunistas ou acusados de comunismo, para tentar tensionar Geisel. Então para pensar no seguinte, você tinha a oposição ao regime, você tinha o Geisel querendo uma abertura controlada e você tinha um grupo mais extremo que não queria nem abertura controlada. Então Geisel está ali tentando articular esses dois grupos. Essa galera da linha dura vai matar, por exemplo, o jornalista Vladimir Herzog. Herzog era um jornalista da cultura que fazia reportagens apontando as mazelas sociais. Por quê? Falaremos isso mais pra frente, mas a ditadura militar industrializou o Brasil, transformou o Brasil na nona economia mundial. Só que, por outro lado, o IDH do Brasil cai lá embaixo. Ou seja, o Brasil fica rico e fica pobre ao mesmo tempo, porque a renda é concentrada. O Brasil é um país concentrador de renda. A ditadura militar conseguiu deixar o rico mais rico e o pobre mais pobre. Herzog denunciava isso nas suas reportagens e Herzog foi morto. Foi morto de uma forma bizarra. Foi torturado, morto, e depois tiraram uma foto com ele enforcado. Teoricamente ele teria se matado. Enfim. Atenção, o mundo tá tenso, a situação tá tensa, só que a morte do Herzog serviu para articular setores. Articular a igreja, articular os jornalistas, articular a OAB, articular os políticos do MDB, articular os estudantes. Começa a se constituir uma frente ampla pró-democracia. Até mesmo, e olha só que interessante, setores que outrora tinham apoiado o golpe, como a igreja, como a OAB, como os jornalistas, como alguns estudantes, agora esses setores estão articulados em prol da democracia. Tudo bem? Vamos lá, prosseguindo o governo Geisel. O governo Geisel vai, em 1978, acabar com o ato institucional número 5. O AI-5 chega ao fim. Não por acaso, no ano de 1978 e 79, nós teremos, pela primeira vez em 10 anos, greves. São as chamadas greves do ABC. Essas greves acontecem não por aspectos ideológicos, nem por aspectos políticos, mas por uma questão salarial. Tá faltando comida na mesa do trabalhador. Então se organizam greves e essas greves ajudam a acelerar, a tensionar ainda mais o processo de redemocratização. Tudo bem? Chega ao fim o governo Geisel, quem assume é o governo Figueiredo, e as primeiras ações do governo Figueiredo, logo em 1979, é criar a chamada Lei da Anistia. Só que essa Lei da Anistia, anistia significa perdão, então é uma lei de perdão político. Essa lei serviu para anistiar os presos políticos, com exceção de quem entrou na luta armada. Quem entrou na luta armada não foi anistiado. Só que esta lei diz assim: estão anistiados todos os responsáveis por crimes políticos e conexos. Conexo quer dizer relacionado. Ou seja, se alguém cometeu um crime relacionado a crime político, essa pessoa está anistiada. Sabe quem que cometeu crimes? Os torturadores. Certo? Pela Convenção de Genebra, crime contra a humanidade. Então essa lei acabou sendo uma lei também de autoanistia. Isso é bastante importante para entender algumas permanências da ditadura no Brasil contemporâneo.
Rapaziada, conforme o milagre ia se esfacelando e a situação econômica ia ficando complicadíssima, baixas taxas de crescimento, a ditadura vivia uma chamada estagflação. Que desgraça é essa? Estagnação econômica e inflação elevada. Ou seja, o preço das coisas subindo e o salário, o emprego mantendo-se na mesma. Com isso, o MDB começou a se fortalecer. As pessoas não votavam mais na arena e começaram a votar na oposição. Por isso, em 1979, nós também temos uma lei que vai restaurar o pluripartidarismo. E por que o pluripartidarismo é importante? Porque o pluripartidarismo irá dividir a oposição. A Arena iria se transformar em um partido único, chamado PDS. O MDB formaria o PMDB. Só que outros setores da oposição formariam diferentes partidos, como o PTB, como o PDT e como o PT, formado pelo sindicalismo do ABC e pelas comunidades eclesiais de base, movimentos de periferias nas cidades. Tudo bem? Esses outros partidos são formados também por exilados que retornam. Um exilado que retorna é o Brizola. Brizola irá retornar e irá para o PDT. Tudo bem? Então o que acontece? A ditadura está tentando assim criar novas regras para se adequar à situação e tentar controlar o processo de redemocratização. Nós vamos então falar direto sobre a transição democrática no Brasil. O que é essa transição democrática? Primeira forma de transição é um movimento chamado Diretas Já. Em 1984, começa pelo PT, mas rapidamente todos os partidos vão abraçar, um movimento para a eleição direta do próximo presidente da República. Beleza? Esse movimento começa, ganha força, ganha vigor. Um parlamentar cria uma emenda constitucional chamada Emenda Dante de Oliveira. Isso mobiliza a população como um todo. O Brasil voltar a eleger um presidente da República, algo que não faz desde 1960. Mas, rapaziada, os militares não deixam. As diretas já fracassam, a emenda Dante de Oliveira é derrotada. Então, o próximo presidente da República não será eleito diretamente. Continuará sendo eleito por um colégio eleitoral do Congresso Nacional. Beleza? Então, jogam-se as fichas nos candidatos. Pela situação, pelo PDS, nós temos o senhor Paulo Salim Maluf. Contra Maluf, nós temos Tancredo Neves. Maluf tem mais força, tem mais voto. Só que nos 44 do segundo tempo, setores do PDS formam o PFL, Partido da Frente Liberal, partido que apoia Tancredo Neves. Com isso, Tancredo Neves vence as eleições via colégio eleitoral e Tancredo Neves é eleito presidente da República. Só que Tancredo Neves morre antes de tomar posse. E quem assume a República Federativa do Brasil após 21 anos de regime militar é o senhor José Sarney. Sarney não é nada mais, nada menos que o antigo líder da Arena no Congresso Nacional. Então, o próximo presidente é um grande articulador dos militares no poder. Pessoal, por isso que, mais do que uma ruptura democrática, nós temos uma transição democrática. A ditadura acabou, mas deixou permanências e continuidades. É importante ter essa perspectiva no vestibular. Por quê? Porque a transição democrática no Brasil vai ser muito diferente do que vai acontecer, por exemplo, na Argentina, no Chile, no Uruguai, outros países da América Latina que também tiveram ditaduras militares. Porque enquanto nesse país você teve uma ruptura, você teve uma transição radical para democracia, no Brasil não, você teve uma série de permanências e continuidades. A primeira delas é que torturadores, ou seja, violadores de direitos humanos, não foram punidos. Tudo bem? Apesar de ser um crime contra a humanidade. Além disso, a ditadura militar industrializou o Brasil. Industrializou e
fez o Brasil crescer economicamente, porém com concentração de renda. Vai ser durante o regime militar, especialmente na década de 70, que a população urbana torna-se maior que a população rural. A população então saiu do campo e foi para a cidade. O nome desse processo é êxodo rural. E essa população que sai do campo e vem para a cidade não consegue, é claro, trabalhos qualificados, condições dignas de moradia. Vai ser na década de 70 e 80 que nós vamos ter um grande processo de favelização, a extensão e o crescimento das favelas. Tudo bem? Então o Brasil se industrializa, concentra a renda e cria verdadeiros guetos de extrema riqueza e extrema pobreza. Beleza? Então, a ditadura militar foi um período importante do Brasil, um período de crescimento, de industrialização, mas também um período de acentuação, de crescimento das desigualdades e das contradições sociais. Pessoal, só para concluir, a ditadura militar, especialmente depois do AI-5, teve como um grande foco de oposição e de crítica à cultura, especialmente à música. Nós vamos ter a MPB, e aí nós vamos ter grandes nomes, principalmente a grande personalidade da MPB é Chico Buarque de Holanda, com músicas, com canções que criticam de forma velada e poética a ditadura militar, e outro foco também de crítica será a Tropicália. Aí, como grande ícone da Tropicália, nós teremos aí Caetano Veloso, que não questiona somente a política, mas questiona especialmente os costumes, a moralidade, os valores, enfim, tem um comportamento liberal não só politicamente, mas também em relação ao corpo, aos costumes e à vida. Beleza? A ditadura chega ao fim, o Brasil irá se redemocratizar, mas esse vai ser um assunto para a próxima aula. Um bom estudo, gente! Fala, rapaziada, espero que vocês tenham gostado da aula, prestado atenção e percebido como que o governo Geisel tenta iniciar um processo de abertura, ele tenta controlar a abertura, especialmente quando a oposição ganha mais força no Congresso Nacional, e aí uma série de leis para tentar controlar o processo de redemocratização. Geisel concilia esse processo, lei de anistia, pluripartidarismo. Governo Figueiredo já vai ter mais dificuldade pela situação econômica da estagflação, e o governo Figueiredo então vai lidar com a transição democrática de fato, o surgimento de novos partidos, a mobilização pelas diretas, a derrota das diretas e um processo de transição muito peculiar, em que os outrora apoiadores da ditadura agora fazem parte da democracia, uma série de permanências e continuidades que explicam muitas das questões da democracia contemporânea. É um tema importante entender essa peculiaridade da transição brasileira, muito diferente da transição que aconteceu na Argentina, no Uruguai e no Chile. O vestibular gosta de pensar essas comparações entre as redemocratizações. Por isso, um bom estudo e forte abraço.